Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, mais uma aula a respeito de Nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente vai tentando aqui elucidar. Eu quero que vocês entendam com essas aulas que o que a gente pretende não é jogar uma luz que deixa as ideias claras e distintas e de repente, pá, você diz, eu entendo Jesus. Mas é uma outra coisa. Jogar a luz da investigação teológica, dos grandes teólogos, da tradição da igreja, etc., para que nós contemplemos mais de perto o abismo, o mistério de amor, não é? Sem cairmos também naquelas contradições meio malucas, porque, assim, de uma fé meio irracional, uma hora você pensa uma coisa, mas aquilo que você está pensando é contraditório com aquilo lá. Então, essa é uma das grandes graças de se estudar a escolástica, é que a escolástica, sem ferir o mistério, ou seja, o mistério continua sendo um abismo misterioso, a gente faz distinções, né, para entender que aquilo são aspectos. Por quê? Porque Deus, Ele é Deus e é um mistério, um abismo misterioso, e o mistério da encarnação, o mistério de Cristo é um abismo misterioso. Só que acontece o seguinte, gente, Deus não fere as leis do ser, porque Ele é o ser. Ele é a fonte do ser, portanto, Deus não fere o princípio de não contradição. Ou seja, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. Então, se eu noto na vida de Cristo que Ele é e ao mesmo tempo não é, eu tenho que distinguir para saber em que aspecto que Ele é e que não é. Então, nós não estamos assim fatiando Jesus. Né? É claro, Ele é o único Cristo, subsistente numa só pessoa, mas existem aspectos. E muitas dessas aparentes contradições, elas estão dentro de nós também, e por isso investigar, né, esse mistério do nosso divino Salvador, sua encarnação, sua vida enquanto natureza humana, toda a sua obra salvífica nos ajuda também a nos conhecermos. Né? Então, hoje eu gostaria de falar a respeito do sacerdócio de Jesus. Mas aqui nós vamos ter que nos alongar porque, no fundo, é a nossa entrada, digamos assim, já no grande mistério da soteriologia, ou seja, da obra de nossa salvação. Mas vamos entrando aos poucos. Em primeiríssimo lugar, nós precisamos entender, então, o que é sacerdócio. E para entendermos o que é sacerdócio, nós precisamos entender o conceito de sacrifício. Existem várias formas de nós abordarmos isso aqui. Uma das formas que eu vi que é bastante, assim, eficaz nas pessoas que eu tentei ensinar a respeito do sacerdócio e do sacrifício é nós, em primeiríssimo lugar, entendermos que sacerdócio e sacrifício é algo que é constitutivo da nossa natureza humana, em primeiro lugar. E que só depois, com a queda do pecado original e com a encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo, é que foram acrescentados outros elementos, como, por exemplo, a expiação pelos pecados, a realidade
sobrenatural da graça, do mérito sobrenatural, etc, etc. Então, vamos, em primeiro lugar, ver o que é sacrifício em si. Comecemos com um conceito muito genérico de sacrifício. O que é sacrifício? O sacrifício é a renúncia, é o oferecimento de uma coisa boa para um bom propósito. Esse é o conceito, digamos assim, mais genérico que a gente pode dar de sacrifício. Por exemplo, sei lá, você tem seus irmãos, imagina uma criança tem seus irmãozinhos, não é? E são 3 irmãos, mas tem somente 2 bombons. Então, um dos irmãos, muito cheio de virtude, pega aquele bombom e diz: olha, eu não estou afim de comer isso aqui. Toma você, fulano. E os outros 2 irmãozinhos comem o bombom, felizes, contentes, e ele renunciou. Isso é um sacrifício, um conceito genericíssimo de sacrifício. Você renunciou a uma coisa boa. Bombom é uma coisa boa, né? Aquele chocolate, aquele doce, aquela coisa, é uma coisa boa. Então, o sacrifício, primeira coisa, não pode ser a renúncia de um pecado. A renúncia de um pecado é sua obrigação, né? Como já aconteceu, absurdos, né? Da pessoa, eu perguntar na confissão, então nessa quaresma você está fazendo algum sacrifício? A pessoa diz, sim, nessa quaresma meu sacrifício é que eu vou ficar sem ver pornografia. Não, isso não é sacrifício. Isso é absurdo. Isso é sua obrigação. O sacrifício é a renúncia de uma coisa boa por um bom propósito. No caso aqui dos chocolates, do bombom das crianças, o propósito bom é eu amar concretamente o meu irmãozinho. É isso. E daí você já vê que no próprio conceito genérico de sacrifício existe aí uma realidade de amor. É preciso firmar isso muito claro. Por quê? Porque a ideia que a gente tem de sacrifício é de uma coisa absolutamente negativa, mas não é nada disso. Ou seja, que sacrifício! Ai, que sacrifício! Ai, que negócio chato! Ai, que amolação! Isso é sacrifício para as pessoas, né? Nossa, que sacrifício que isso é! Então, até nós usamos tanta palavra sacrifício nesse sentido que, na linguagem popular, sacrifício é uma coisa absolutamente negativa. Mas o sacrifício não é uma coisa absolutamente negativa. Aliás, e o sacrifício não existe porque surgiu o pecado no mundo. Não, o sacrifício ele existiria mesmo se o homem não tivesse pecado. Ou seja, mesmo que não houvesse pecado, nós seríamos chamados a renunciar a coisas por amor. Esse conceito amplíssimo de sacrifício está no conceito de qualquer criatura inteligente e livre. É evidente que, nesse sentido, os anjos são chamados a oferecer sacrifício. Os seres humanos são chamados a oferecer sacrifício. Mas é também evidente que os animais não oferecem sacrifício. Não é possível. Porque se eles não são inteligentes e livres, eles não podem livremente inclinar a sua vontade, né? Ou seja, aquela vontade racional que é livre para querer ou não querer, inclinar a sua vontade renunciando a uma coisa boa. Esse ato. Ou seja, pode ser que alguns comportamentos dos animais tenham para nós uma ideia de sacrifício, né?
Sim, mas é que não é a coisa externa que é o sacrifício, é o ato interior que é o sacrifício. É o ato inteligente e livre. Então, não... Vamos supor, um cachorro que por fidelidade ao seu dono vai e se lança contra um assaltante, colocando sua vida em perigo, pode para nós ter um aspecto de sacrifício, mas não houve no cachorro um ato inteligente e livre. Não é? Então, portanto, não há sacrifício nesse sentido. Bom, uma vez dito isso, aí a gente pode agora, esse é o amplíssimo sentido do sacrifício, podemos agora restringir um pouco mais e entender que no próprio ser da criatura inteligente e livre, a razão de ser de nossas vidas é sacrificar a Deus. Veja que nós demos um passo a mais. Nós vimos que, a primeira coisa, num conceito amplíssimo, nós vimos que o sacrifício é natural, não precisa de pecado. Agora, a própria razão de ser, por que você veio ao mundo? O que você está fazendo nesse mundo? Você veio a esse mundo para sacrificar a Deus. Por quê? Porque qualquer criatura inteligente e livre reconhece em Deus a fonte de todo o seu ser, de todo o seu bem, e vê que Deus é Deus. E a primeira coisa que faz é dirigir a Deus uma adoração. Número 1. Depois, ação de graças. E depois, petição. Essas coisas, adorar, fazer ação de graças e pedir, tudo isso, né, é a realidade de eu me oferecer a minha vida inteira no reconhecimento, esse ato inteligente e livre que é a razão de ser da minha vida. Né? Como diz Santo Inácio de Loyola, nos seus exercícios espirituais, né, o princípio e fundamento é que nós viemos a esse mundo, né, para dar glória a Deus, para amar e servir a Deus. E as criaturas das quais nós nos servimos, nós devemos nos aproximar dela, quanto mais elas nos ajudarem a essa finalidade, que é ir para Deus, e devemos nos afastar dela, quanto mais elas nos atrapalham nisso. Claro que aqui já tem toda a noção também do pecado, da desordem, mas é enxergar. Então, aqui eu quero ler para vocês, né? Está aqui no Fundamentals of Catholic Dogma, do Ludwig Ott, né? Que diz o seguinte, o significado de sacrifício no sentido amplo, mas já religioso, é que o que é sacrifício? É todo e qualquer ato de entrega de si mesmo, self-surrender, né? De entrega de si mesmo a Deus. E toda manifestação exterior desta disposição sacrificial interior. Então, você quer se entregar a Deus e você faz manifestações exteriores. Por exemplo, você quer adorar a Deus. E eu posso adorar a Deus aqui. Você não está vendo nada. Mas se eu, querendo adorar a Deus, faço uma manifestação interior de uma atitude, exterior de uma atitude interior, e eu vou e me prostro no chão, me inclino diante de Deus. É uma manifestação exterior de uma atitude interior. Então, o que é o sacrifício religiosamente falando? É uma autoentrega. Veja, o conceito geral do sacrifício é a renúncia de uma coisa boa para uma finalidade boa. Agora nós temos o sacrifício religioso,
é a renúncia de uma coisa boa. Que coisa boa que é essa? Agora é você mesmo e tudo que você é e tem. Para você entregar tudo que você é e tudo que você tem a Deus, isso é uma coisa boa. Que é a razão de ser, porque você veio a esse mundo. Essa entrega exterior. Então, religiosamente falando, o ser humano, na sua própria natureza, portanto, você encontra isto. Ou seja, se o ser humano não tivesse pecado e não tivesse tudo tão desordenado, o ser humano, ele já naturalmente teria que sacrificar. E vocês vejam que isso é visto, inclusive, nas próprias religiões de uma forma geral. Veja, eu não estou aqui dizendo que nas religiões pagãs eles adoram o Deus verdadeiro. Não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que para você enxergar que faz parte da própria natureza humana, antropologicamente falando, nas religiões, as pessoas fazem sacrifícios. O que é um ebó? Ou seja, aquilo que a gente, na linguagem popular brasileira, chama de despacho, no candomblé. É um sacrifício. Não é? Onde a pessoa renuncia a uma coisa boa, a um bem que ela tem, uma galinha, um prato de farofa, um copo de pinga, sei lá o que, aquilo são coisas boas que a pessoa oferece para uma finalidade de culto àquela, aspas, realidade cósmica às quais eles servem, que são os chamados orixás. Eu não estou dizendo que é um culto legítimo. Nada disso. Eu só estou dizendo que, antropologicamente falando, é um negócio que não é da Bíblia. Está escrito no ser humano. Ou seja, religião é isto. Agora, se você, enquanto ser humano, reconhece, não, ao invés de ficar cultuando, aspas, forças cósmicas, você realmente, com a sua inteligência, não existe. Imagine um pagão que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, mas que, por uma graça suficiente, e aqui no caso, né, que vai dando fruto, na sua inteligência ele começa a fazer aquilo que São Paulo diz no início do capítulo 1 da Carta aos Romanos. Ele vê a glória de Deus na criação, nas criaturas, e presta culto a Deus, aquele Deus que criou o universo. Alguém fez essas estrelas maravilhosas, alguém colocou esse céu, esse sol no firmamento, alguém fez as águas brotarem do fundo da terra, alguém me deu vida. Eu então quero me entregar, mas não podendo me entregar totalmente a este Criador divino, eu então pego aqui o meu carneirinho. O que é que eu tenho de melhor para dar? O carneiro, eu pego o meu carneirinho e entrego a Deus num sacrifício. É um gesto externo de entrega, de uma atitude interior de entrega. Veja, isso é uma verdade antropológica. Calma. Eu não estou dizendo que isso é salvífico depois do pecado original, que isso é suficiente para nos salvar. O pecado não entrou ainda na história. Não estou falando disso ainda. Só que acontece o seguinte: se a gente não enxergar que existe algo no ser do ser humano que, independente de pecado, exige sacrifício, nós vamos ficar aqui porque só lidando com conceitos abstratos que você nunca... que viram, é só uma cultura. Você pega lá, entendi, tem que ter sacrifício, e decorei, tem sacrifício. Eu quero que você veja a coisa.
Quero que você enxergue que é assim mesmo e não pode não ser assim. Agora, vimos sacrifício num sentido amplo, agora no sentido religioso, agora vamos ver num sentido mais estrito ainda, no sentido litúrgico. O que é sacrifício liturgicamente? É um ato religioso externo, no qual um dom que pode ser percebido pelos sentidos, tem que ser uma coisa não invisível, uma coisa perceptível, é oferecido a Deus por um ministro que foi para isto, aspas, deputado, para isto ordenado, reconhecendo, né, a majestade e a soberania de Deus. Então, o que é que acontece? No sentido litúrgico, tem que haver, para esse sacrifício, um ministro deputado, um ministro que foi para isso delegado, que recebeu uma deputação ou do povo, ou sei lá o quê. Ele tem que representar, tem que ser capaz de representar. Então ele não está lá em nome dele somente. Ele está lá em nome de todo o povo. Então, no sentido litúrgico da palavra, uma realidade sensível, como um carneiro, né, que é oferecido em sacrifício, derramado sangue, ou então um líquido, né, como que existe o sacrifício líquido, é chamado de libação, né? Nossa, que a gente não está acostumado a que líquidos derramados sejam um sacrifício, mas é um sacrifício. Na nossa cultura aqui dos afro-brasileiros, né, é aquilo que o pessoal faz no bar, pede uma cachaçinha e derrama um pouquinho no chão. O que é isso? É do santo, ou seja, do orixá. É uma libação. Ou seja, antes de eu beber a minha cachaça, eu ofereço um pouquinho em honra àquela entidade que eu presto culto, né? Não só para dizer que isso existe. Mas tem que ser alguma coisa sensível, oferecida em sacrifício. E qual a finalidade do sacrifício, né? Bom, é honrar a majestade divina, e aí, se nós excluirmos a realidade do pecado, da qual eu não estou falando aqui agora, né, nós estamos então falando de prestar um culto externo, oficial, público, porque é um sacerdote público que oferece culto, dando a Deus, em nome do povo, um bem sensível em adoração, em ação de graças e como petição. Ou seja, como pedido. Olha, isso é tão importante que eu estou pedindo que eu estou te oferecendo isto. Não é? E aí vem a quarta coisa. Depois do pecado original, depois que nós pecamos, em reparação. Por quê? Porque já que todo pecado é ofensa a Deus, a sua majestade e
a sua bondade, então é necessário reparar. Não é? Por que eu não estou querendo falar tanto dessa realidade de reparação? Porque aí nós precisamos realmente entrar na cristologia propriamente dita e na soteriologia, para que a gente entenda que se era para reparar, nós não temos condições de reparar. Se é para reparar, precisava sim. Se é para reparar, né? É necessário sim que uma pessoa da Trindade se fizesse homem. Mas isso é uma coisa bem mais ampla que a gente deve tratar no outro momento. Mas essa aula aqui, ela é simplesmente para pôr este sentido do que é o sacrifício. Agora vamos aplicar isso a Jesus, para concluirmos a aula. O trabalho braçal mais difícil, mais longo já foi feito. Então agora você enxerga melhor quando nós dizemos que nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso sumo e eterno sacerdote. O que é que o sacerdote faz? O sacerdote, ele é um ministro intermediário entre Deus e os homens para oferecer sacrifícios. Pois bem, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que se fez homem, enquanto homem, na sua natureza humana, é sacerdote. Porque você precisa ter uma natureza humana, precisa ter uma alma humana, né, para poder oferecer. Então, enquanto natureza humana, na sua alma humana, no seu coração sacerdotal, Jesus, ele é o sumo e eterno sacerdote. Por quê? Vamos lá. Número 1. Porque ele recebeu aquilo que nós já estudamos no nosso curso, que é a graça capital. Ou seja, ele recebeu a graça de representar a humanidade inteira. Ele é o novo Adão. Não é? Então, se lá atrás, ao invés de se rebelar contra Deus, Adão tivesse oferecido o sacrifício, tivesse dito, não, eu vou obedecer a Deus, eu vou oferecer a Deus as coisas. Então, lá atrás, não é? Adão teria oferecido um sacrifício a Deus em nome da humanidade inteira que viria, porque a humanidade inteira ainda não estava por surgir. Ele, como cabeça da humanidade, fazia isso. Ora, Jesus é a cabeça da humanidade e ele, então, recebeu de Deus esta graça, não é? Ele é Deus que se fez homem, uma só pessoa divina, que, enquanto ser humano, enquanto natureza humana, é a cabeça da humanidade e então, ao realizar o gesto de se entregar completamente a Deus, aproveitando a ocasião de um crime, que foi a sua morte na cruz, portanto, tem ali uma oferta sensível, real, do seu corpo, né? Da sua vida na cruz. Ele
em nome da humanidade inteira, oferece a Deus, num perfeito sacrifício de adoração, ação de graças, intercessão e, claro, por causa do pecado, reparação, ele oferece a Deus em nome da humanidade inteira. E se sacrificar é renunciar e oferecer uma coisa boa, aqui nós estamos falando da bondade, de todas as bondades que é Deus que se fez homem, não é? Do adorabilíssimo corpo e sangue e alma de nosso Senhor Jesus Cristo, que se oferece a Deus num sacrifício interior, mas também exteriormente visível em nome da humanidade para a salvação do mundo inteiro. Como que acontece a reparação e a coisa dos pecados, eu estou deixando de lado, como eu já avisei, porque a gente precisa ver isso em outra aula, que é mais complexo para a gente enxergar. Mas aqui você vê, na aula passada nós vimos Jesus que rezava. E eu disse para você na aula passada que na oração Jesus é sacerdote. Não é? Porque ele intercede, ele pede. Mas aqui nós vemos sacerdote num sentido mais pleno e mais amplo, porque ali Jesus realiza aquilo que é a razão de ser do universo. Não é? Ou seja, Deus tinha colocado Adão no mundo para que, dominando a terra, Adão pudesse sacrificar e oferecer tudo a Deus. Oferecendo-se, oferecer tudo que ele é e tudo que ele tem. Essa era a razão de ser. É a razão de ser de Deus ter criado Adão, é a razão de ser de Deus ter criado a humanidade. O pecado pôs tudo isso a perder, nosso Senhor veio para reparar e para realizar essa coisa. Mas, em primeiríssimo lugar, o que a gente precisa entender é a realidade extremamente boa, positiva, maravilhosa, que é o sacrifício, né? Esse sacrificium laudis, né? Por quê? Porque depois, quando a gente vai e olha a reparação pelos pecados, fica sempre aquela visão, mas para que um Deus é sedento de sangue? Para que esse negócio? Imagina, se Deus quer sacrifício, Deus não quer sacrifício. Não quer... Calma. O Salmo, né, nos diz claramente que Deus não quis oblações e nem holocaustos de bodes e carneiros e touros em que o nosso coração não estivesse lá. Mas cor contritum et humiliatum Deus non despicies. Um coração contrito e humilhado, ó Deus, vós não desprezais. É como aquela cena do doutor da lei, do escriba que se aproxima de Jesus, está no Evangelho de São Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 28, diz assim: então aproximou-se um escriba que tinha ouvido a discussão, etc. e tal. E o escriba vai e pergunta a Jesus qual é o maior dos mandamentos. E Jesus responde com o Deuteronômio lá, Shema Israel, Adonai Eloheinu, né? Ou escuta Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. E o segundo mandamento, amarás o próximo como a ti mesmo. Eu estou resumindo aqui porque você conhece essa passagem. Aí, quando Jesus responde assim, o mestre da lei diz, muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste. Ele é o único e não existe outro além dele. E amá-lo de todo o coração, com toda a inteligência e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, aí vem, atenção, a frase lapidar desse mestre da lei, que é fantástico, supera todos os holocaustos e sacrifícios. Ou seja, o sacrifício interior, amar Deus, supera
supera todos os holocaustos e sacrifícios. Aí quando Jesus vê aquela resposta do mestre da lei, diz o Evangelho, percebendo Jesus que o escriba tinha respondido com inteligência, disse-lhe: tu não estás longe do reino de Deus. Que coisa linda! Quem entende que tem que amar Deus nesse sacrifício da entrega de si não está longe do reino de Deus, porque não pode ser o coração humano que inspira isso. Só pode ser a graça do Espírito Santo. Tu não estás longe. E o problema é o seguinte, gente, o demônio não dorme. E o que é que a gente deveria dizer? Como está longe do reino de Deus? Quem não entendeu isso? Quem diz, não, Deus não quer sacrifício, Deus não quer nada disso, Deus não quer... E qual é o resultado final dessa história? Não, porque Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é lindinho. E qual é a consequência disso? Isso me isenta de eu amá-lo. Eu posso aprontar, fazer todo tipo de pecado e de loucura, porque afinal Deus é legalzinho e Ele não exige isso de mim. Como estás longe do reino de Deus? Porque o reino de Deus é amor. Sim, é sacrifício, mas o sacrifício do coração que, expresso exteriormente, vale mais do que qualquer oblação e holocausto meramente exterior. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.